você conseguir enxergar o dom, o talento, o potencial que cada colaborador seu tem, para você poder trazer aquilo que tem de melhor para contribuir com o mundo. O líder tem que ter, na minha visão, Edson, é um pouco de visão sistêmica, né? É entender que o papel dele é ser um grande facilitador. O que a gente tem procurado fazer muito é auto-interesse pelas pessoas e auto-interesse pelos resultados. Cara, o cara que não gosta de pessoas, que não tem paciência para desenvolver pessoas, tal, eu acho que dificilmente ele vai conseguir desenvolver uma boa liderança. A natureza me conecta muito com essa coisa de buscar o equilíbrio. Então isso é uma coisa que hoje eu estou usando melhor do que eu já usei na vida. Às vezes você vai na tentativa e erro, mas quando você tem a consciência de que você não está indo num caminho legal consigo mesmo como líder e como liderado, o impacto que você causa na vida do liderado, quando você é uma pessoa que gosta de pessoas, você não quer fazer ninguém sofrer. E vamos começar mais um Rota do Fundador, e hoje com o senhor Williams Prece. E o senhor você deixa pra depois, tá? Bora. Eu sou mais jovem que você, pô. Ah, é disso que eu falo. Tá bom, Por né? favor, vou fazer as honras. Obrigado, olha que honra. Ó, vamos lá, vamos iniciar o processo. Estamos iniciando a primeira parte da jornada com o senhor Williams Welby Prece. Caramba, é isso? Que nome pomposo, né? O papai e a mamãe estavam inspirados, né, Edson? Vulgo Will. Isso, boa, mais fácil, né? Mais fácil para os mais amigos. Íntimos, os mais amigos. Íntimos. Bom, o Will, ele começou a carreira dele gerenciando algumas empresas na área financeira, e aí ele partiu para a área de educação, entrou lá na Yasaka como educador, educando, né? E aí hoje é um dos sócios da Yasaka. Ô Will, conta aí pra mim, cara, nesse processo todo de liderança que você já executou aí na sua carreira, com toda a bagagem que você adquiriu, o que você hoje entende que é o maior fantasma dos líderes atuais? Legal. Primeiro, quero te agradecer, Edson, pelo convite, agradecer por participar da Rota do Fundador, né? Uma honra pra gente. Estou muito feliz de estar aqui com você e falar de um assunto que, cara, é um assunto que eu amo, né? É um assunto que eu gosto de educar. A minha chegada primeiro na Yasaka, né, eu tinha uma empresa de consultoria, mas desde que eu saí da vida da carreira executiva, eu sempre tive em mente que um dia eu ia acabar entrando na educação. Até porque a minha empresa de consultoria, ela era um misto de consultoria com a empresa de educação, né? Quando eu cheguei na Yasaka e vi o grande propósito que a empresa tinha, né, da grande transformação que ela fazia, isso me encantou muito e eu pude, a partir dali, colocar aquilo que eu tinha aprendido e aquilo que ainda tinha por aprender, porque a gente nunca para de aprender, né, Edson? É isso aí. Aprendizado é constante na vida. E aí eu comecei a atuar bastante com a parte de também ajudar que líderes, né, sejam líderes mais jovens ou líderes mais experientes, pudessem performar, pudessem evoluir, se desenvolver, enquanto eu também me desenvolvia como líder, né? A gente nunca fala que tá pronto. Eu acredito muito nisso na vida, né? A vida é uma constante lapidação. Então o que eu vejo hoje, te respondendo objetivamente, Edson, como um grande fantasma das lideranças, é a busca por esse equilíbrio, né, entre gerar resultado e não gerar, por exemplo, adoecer a equipe. Eu acho que isso é um grande desafio, junto com outro desafio muito importante, que é o conflito de gerações. Hoje é muito comum as empresas terem 4, 5 gerações coexistindo, convivendo, né, dentro da mesma empresa. Então isso é muito difícil para os líderes e eu acho que esse é um fantasma que está na cabeça deles. Eu concordo com o que você falou e ainda tem um outro ponto, né, que eu acho que é importante a gente também fazer uma análise, né? Você falou do conflito de gerações, né? A questão de adoecer. A gente estava ali meio papeando no off. Hoje se fala muito da tal NR1, né? Sim. E aí a Yasaka já trabalha essa liderança humanizada, esse conceito, não liderança humanizada, né? Mas já trabalha esse conceito de conseguir entregar resultados sem adoecer a equipe. No processo que você vivencia aí de educando até um dos sócios aí da Yasaka, onde que você entende que o Williams conseguiu atender melhor as dores aí do povo? Como você falou, né? A Yasaka é uma empresa de 25 anos, né? E é uma empresa que já há muito tempo fala de você gerar significado no trabalho, de você fazer vendas ajudando a vida do outro,
servindo ao outro sem se servir do outro. E aí, quando a gente começa a observar esse mundo da liderança e essas dores, o que eu acredito que a gente tem mais conseguido fazer é mostrar que, de fato, é possível, né, você gerar resultado sem esfolar a equipe, é possível você gerar resultado sem esfolar principalmente o cliente. O cliente tem que ser aquela pessoa que, de fato, você tem interesse genuíno nele. E quando você fala de liderança, é a mesma coisa. Você conseguir enxergar o dom, o talento, o potencial que cada colaborador seu tem, para você poder trazer aquilo que tem de melhor para contribuir com o mundo. Então, o seu papel de líder nesse caminho é de dar espaço para as pessoas poderem exercer efetivamente os talentos que elas têm, né? Não você querer se aparecer. Inclusive ali no off eu estava contando para você uma história, Edson, não sei se cabe aqui, mas... Cabe, bora, vamos para cima. É o quanto a gente como líder acha que às vezes a gente tem que dar todas as respostas, que a gente tem que ser melhor que o outro e tal. E você como líder, você tem que ter uma grande habilidade de identificar esses potenciais nas pessoas e quiser a Deus, né, que caia no seu caminho como líder pessoas melhores que você. Exatamente. Eu tive exemplos muito na minha carreira de pessoas melhores que eu em algumas habilidades técnicas e tal, e que eu consegui aprender a gerenciá-las e aprender a liderá-las de uma forma que a competência dela se complementasse com a minha e gerasse um baita time. Eu acredito muito nisso, né? Hoje, por exemplo, na nossa sociedade, nós somos em 3 sócios, eu, Cazu e Túlio, e nós somos absolutamente diferentes, temos competências absolutamente complementares, e eu acho que a mágica, a riqueza está nisso, está na gente juntar essas competências e está na gente deixar com que as pessoas possam brilhar e não o líder ser o cara que brilha. Ele tem que botar luz na equipe, né? Isso é uma coisa que eu acredito. Eu estava num dos trechos lá do primeiro livro que vocês fizeram, o Para Além das Metas. Opa, esse foi feito com muito carinho. Tem um trecho lá que você fala, né? Dessa questão da liderança não ser o ator principal e ele conseguir, na verdade, eu acho que esse é o grande segredo, né? Como que você performa como um grande líder e qual é o resultado que você vai ter do seu time. Daí você fala lá sobre o grande segredo é quando o líder consegue desenvolver liderados ao ponto deles serem outros grandes líderes, sem de fato serem líderes. Perfeito. Como que você abraça essa questão de resultado, indo para um outro espaço aqui, né? Como que você abraça a questão de entrega de resultado versus processos e procedimentos? Como que você encara essa questão aí? O líder tem que ter, na minha visão, Edson, um pouco de visão sistêmica, né? É entender que o papel dele é ser um grande facilitador de processos, é ser um grande facilitador para que as pessoas consigam trabalhar, né? Então ele tem que ser mais um líder servidor do que um líder cobrador. Então o que a gente tem vivido na nossa vida, dentro da própria Saca, né? Você sabe que ter uma empresa é muitas vezes uma montanha russa. A gente está sempre na montanha russa, né? Sempre na corda bamba. O empresário nunca tá numa base tão segura a ponto de falar, agora eu já fiz tudo que tinha que fazer. Então a gente passa por muitos sucessos e também por muitos insucessos nessa liderança nossa. E algumas vezes a gente já errou, indo muito para um lado de ser, às vezes, um certo vovozão, né? Uma liderança às vezes muito sensível, muito amorosa. Como também a gente já errou sendo uma liderança às vezes meio capitão do mato, né? Forçando às vezes sair um resultado de uma forma não tão legal. E a gente também ensinando isso, a gente foi aprendendo que a gente tem que se lapidar a cada momento para não deixar essas coisas acontecerem. O Cazu tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, orai e vigiai. Cara, nossa trajetória é sempre de orai e vigiai, porque quando você acha que você tá no ponto certo da polenta, se você desconcentrar um pouco, você se perde a mão um pouco, e você erra. Então, o que a gente tem procurado fazer muito é auto-interesse pelas pessoas e auto-interesse pelos resultados. É saber que você não precisa estar nem na ponta do capitão do mato, nem na ponta do líder vovô, e que tem esse caminho. Isso é o que a gente mais tem exercitado na nossa jornada e ensinado para os nossos clientes, viu, Edson? Eu vejo muito isso, né, no trabalho de vocês, já acompanho vocês há um bom tempo. Fui educando, né, legal, da Saca. E a gente estava até conversando nesse processo da empresa que eu trabalhei na época, pouco se ficou na empresa, mas eu consegui, absorver muito do que
da essência que vocês traziam pelo fato de comunicar muito com aquilo que eu acreditava no processo de liderar, né? Uhum. E a gente estava ali no off, né, batendo um papo, e a gente falou sobre a diferença entre você gostar de pessoas e ter a técnica para gerir, né? Uhum. Como é que você vê isso? Eu acredito que o primeiro passo para você ser um bom líder é gostar de pessoas. Cara, o cara que não gosta de pessoas, que não tem paciência para desenvolver pessoas, tal, eu acho que dificilmente ele vai conseguir desenvolver uma boa liderança. Então esse para mim é um ponto meio chave. Cara, não gosta de pessoas, vai trabalhar com processo, vai trabalhar em alguma coisa mais sozinho, sabe? Que você não tenha que desenvolver o outro. Porque às vezes você acaba até atrapalhando. Quando você não gosta de pessoas, você tá numa posição que você sofre, porque você não tem paciência, e aí você tem que tentar ter paciência, e aí você acaba não sendo você mesmo. E pior, você faz muita gente que tá na sua jornada sofrer também, né? Então, eu acredito que... Agora, quando você gosta de pessoas, eu não tenho dúvida que você pode desenvolver competências técnicas para fazer, porque o que a gente mais vê hoje, Edson, e a gente inclusive está escrevendo um segundo livro aí. Ah, que legal. Que vai ser voltado... Primeira mão, hein? É, isso aí, primeira mão. Vai ser lançado agora em outubro. Se o primeiro livro se propôs, né, a trazer um significado ou uma ressignificação no papel do vendedor, esse nosso segundo livro, ele vai trazer um pouco da ressignificação do papel do líder. Então, quando você faz uma pergunta dessa, é muito oportuna, porque a gente vê muita gente promovendo pessoas, porque ele tem um excelente resultado, ele vai ser promovido para uma alçado para uma posição de líder, e nem sempre um cara que, por exemplo, é um grande vendedor, ele vai ser um bom líder. Porque às vezes ele é um cara que gosta de trabalhar sozinho, não gosta de desenvolver pessoas e tal. A maior dificuldade daquele cara que dorme um bom vendedor e acorda um líder medíocre é exatamente, às vezes não gostar de pessoas, mas às vezes ele gosta de pessoas e não tem técnica. Então, ele tem que, obviamente, ser preparado ou buscar essa preparação. Porque também não é só a responsabilidade da empresa, né, Edson? Exatamente. Você trabalhou muito no mundo corporativo, você sabe disso. Às vezes as pessoas ficam numa posição de conforto ali, esperando, qual é o próximo curso que a empresa vai trazer. Não, cara, vai ler um bom livro que fale de liderança, vai assistir um filme que traga correlações. Faça uma mentoria hoje em dia que virou moda, né? Que é uma coisa acha mais acessível. Acha um bom mentor que possa te apoiar nesse processo de desenvolvimento, porque se você tiver... um pouco desse DNA de gostar de gente, de desenvolver pessoas e tal, a técnica você vai aprender. Então é isso que eu penso, tá? Hoje você entende que essa galera que promove o cara porque ele é um bom vendedor, ele é um bom técnico, e ele não consegue encontrar... Essa galera que eu tô dizendo é os empresários, os gerentes sêniores, afins, que promovem. Eles estão com um pastel cheio de queijo ou só de vento? Cara, quando ele olha pelo lado do resultado, tá com o pastel cheio de carne, cheio de queijo. Mas quando você olha pelo que ele quer do próximo passo do colaborador dele, talvez ele esteja iludido ainda com um pastelzinho mais vazio, sabe? Sim. Porque às vezes faltou um pouco de feeling dele, de identificar que não necessariamente porque o cara é um excelente vendedor, ou um cara que performa, não importa se ele é vendedor ou não, mas só porque ele performa no que ele está fazendo, ele obrigatoriamente vai ser um bom líder, não. Aí você tem que ter uma boa visão de olhar humano mesmo para falar, cara, esse cara gosta ou não gosta de gente, ele tem paciência ou não tem paciência, ele tem vocação para educar ou não tem, porque cara, líder que manda e fica atrás de uma planilha, eu já fui desses também, hoje em dia não funciona mais, né? A gente sabe que as coisas mudaram bastante. Então. E talvez você tenha sido esse não porque você queira, né? Porque dá para ver que a sua essência não é essa. E talvez porque você foi conduzido a fazer isso inconscientemente. É o jeito que eu aprendi, né, cara? É o jeito que a galera ensinava no passado. E é o jeito que funcionava, cara. Esse negócio de chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem de nós não viveu, né, Edson? Você, não sei exatamente sua idade, eu tô com 54 anos. Não, eu sou muito mais novo que você. Você é muito mais novo que eu, né? Eu tenho só 53. Aí, pronto. Então, cara, nós estamos ali. A gente viveu essa diferença de um ano. Não tem que me colocar no mesmo balaio que você, não. Porra, faz uma diferença enorme. É quase década, né? Muito bom. Mas a gente viveu, cara, esse mundo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. De alguma forma, a gente foi lapidado nas primeiras lideranças a fazer um pouco dessa forma. E cara, quando você vai evoluindo também como pessoa, como líder, você vê que não precisa se afastar da sua essência para ser um bom líder, né, cara? Você pode deixar a sua essência lá e criar daí métodos muito mais
vamos dizer assim, de vanguarda, muito mais... Hoje não funciona mais, cara. Essa geração que está chegando, ela quer significado, ela tem uma forma diferente de ter expectativa sobre o trabalho, coisa que a gente não era assim. Antigamente, nossa geração, que é a geração Y, dá a missão aí e não me enche o saco que eu vou fazer. Entendeu? Fala onde você quer chegar que eu levo o barco, né? Exatamente, perfeito. Pô, me dá só o caminho que a gente não gostava muito desse negócio de fica no meu ouvido e tal. E essa geração hoje, ela gosta de mais acompanhamento, ela gosta de mais feedback, ela gosta de desafios mais curtos, não falar, pô, ó, esse desafio é coisa para um ano. Não, como que fala? Corta um pouco o peru em partes, entendeu? E dá um pedacinho da parte pro cara exercitar. Então, essa coisa que a gente vai aprendendo que, bicho, para de ser o líder que comanda, controla e pune ou premia, por um líder que educa, acompanha e apoia. É isso que eu acredito aí. Fechando esse tema, tem uma parada que eu ouvi muito nas empresas que eu trabalhei, principalmente empresas que o comercial era muito forte, e essa era uma briga que eu tinha em algumas delas, que é assim, você perde um grande vendedor e ganha um péssimo supervisor, né? Era o textinho que eu falava muito nos lugares que eu passei, porque tem muita gente que está em posição de ótimo vendedor e a empresa não sabe o que fazer com aquele cara, porque não tem um plano de carreira, não construiu um para onde esse cara vai, e aí promove o cara para gerir lá uma equipe, sendo que o cara não sabe nem como fazer. E eu acho que tudo que a gente falou vai dentro desse final aí. Nós estamos chegando próximo do final da primeira parte, tá? Porque a gente ainda vai para a parte do estúdio lá. E nesse processo você disse aí do livro, né, que vocês estão para construir, e nesse processo todo que você passou aí, você já deve ter mais ou menos o mesmo tempo de gestão de equipe que eu, ali passando dos 30 anos já gerindo equipe. Se você pudesse elencar um filme para você que marcou a sua carreira, assim, não um filme muito óbvio, né, que trata de liderança, por exemplo, como Coach Carter, né? Mas o que mais te inspirou quando você vai para o cinema, nessas questões de você olhar para o filme, assistir ele 2, 3, 4 vezes e cada vez que você assistia você encontrava um significado diferente? Cara, é incrível, né, o que você está falando, que eu sou um cara que eu gosto muito de assistir filme, apesar de não lembrar muito os nomes. Não tem problema, isso aqui é o menos importante. Nem os atores, mas tem um filme especialmente que eu assisti umas 5, 6 vezes, que chama Invictus. Muito bom, do Matt Damon. Matt Damon, Morgan Freeman. Isso. E o Morgan Freeman, ele faz o papel do Mandela, né? Que lá ele é chamado de Madiba. E tem um trecho do filme que até hoje o pessoal da Saca brinca muito comigo, que fala que aos olhos de Madiba ninguém é invisível, né? Porque uma coisa que eu particularmente desenvolvi como líder foi esse senso de perceber as pessoas e principalmente de ouvir as pessoas, né? Com muito interesse genuíno. Aliás, eu não era assim, tá, Edson? Foi uma coisa que eu conquistei ao longo da vida buscando afinar um pouco da minha escuta ativa. Eu não era um bom ouvinte e acho que isso também me fez, muitas vezes na minha carreira, não ser um bom líder por isso. Mas o filme do Invictus, ele traz muito esse olhar cuidadoso que o Mandela tinha para as pessoas que trabalhavam com ele. Tem uma cena do filme que é marcante, que o segurança do Mandela... O Mandela foi para um país e esse segurança não pôde o acompanhar, mas quando ele chegou ele trouxe caramelos para esse segurança. E ele falou, eu sei que você e sua família gostam muito disso aqui, eu trouxe esse presente, né? E o cara ficou surpreso, pô, presidente, você, presidente da nossa nação, como é que você sabe disso, né? E aí ele diz, aos olhos de Madiba ninguém é invisível. Então isso para mim é um dos maiores exemplos de liderança que tem. Sem contar o aspecto de visão sistêmica que o filme traz, cara. Ele usa o rugby como instrumento, né, como esporte de conciliação do apartheid, então isso foi muito bonito. Eu falo que o rugby é o porquê. Exatamente. É o porquê do negócio. É isso aí. Só para fechar e a gente já ir para a segunda parte, fiquem aí que a gente já volta. Opa, tamo lá. E chegamos agora à segunda etapa aqui do Rota do Fundador, onde agora a gente não vai ficar falando muito de liderança, a gente vai conhecer um pouco mais do senhor Will. Como é que Will, tá? Tudo bem? Mais uma vez é um prazer, agora a gente está mais de frente para a Gabi, né? Legal. Um de frente para o outro. E, cara, eu queria que nesse momento aqui você contasse um pouquinho de
Como é que você foi parar nessa área de liderança? Por que liderar? O que te levou a fazer gestão? Bom, pessoal, primeiro eu agradecer mais uma vez, Edson, pelo convite para estar aqui. É uma honra, tá, cara? Poder ter esse espaço para poder contar um pouquinho da nossa jornada, né? Que é uma jornada que tem sucessos, tem insucessos, tem alegrias, tem tristezas, como todo ser humano tem. Sim. Então, muito legal a gente ter esse espaço agora para falar da vida também, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, Edson. Eu sou de uma família humilde, nunca passamos fome, mas sou de uma família humilde da Zona Leste de São Paulo. E uma família de 4 irmãos. Eu sou o caçula dos irmãos, estou com 54 anos e o mais velho tem 63. Eu muito cedo percebi que se eu quisesse ter um acesso maior na vida, eu ia precisar começar também a trabalhar, ajudar a família e tal, e com 12 anos eu comecei a trabalhar. E passei por várias situações de trabalhar com bijuteria, trabalhar com artesanato, até essa passagem que você falou também, que foi como pasteleiro quando eu tinha meus 19 anos. Mas eu me lembro muito bem que quando eu tive o acesso ao primeiro trabalho registrado meu, eu estava com 14 anos, naquela época já se permitia, né? Ter o registro e tal. Então, com 14 anos, eu trabalhei numa empresa chamada Runtime na época. Em algum momento, eu era um cara que cuidava da parte de desenhos. Eu sempre gostei muito de fazer desenho, né? E eu usava um programa ali no computador de desenho. E com 15 anos, o dono dessa empresa falou: cara, você vai ser o chefe do CPD. Eu falei: cara, como assim chefe do CPD? Naquela época, CPD era, né, você que é mais novinho, era o Centro de Processamento de Dados. O famoso TI. Exatamente, o famoso TI. E eu virei chefe de CPD com 15 anos. E eu falava: cara, foi uma coisa tão intuitiva assim, né? Eu percebi isso na minha carreira. E depois, quando eu comecei a trabalhar no banco, com 16 anos eu fui pro Banco Real. Saudoso banco, né? Banco que tem no meu coração, assim, poxa, tem muitos amigos que trabalharam comigo, que até hoje sentem saudade, né? Que foi um banco fantástico, maravilhoso para trabalhar. E ali também foram surgindo oportunidades, e quando eu vi, eu estava já ocupando alguma posição de liderança. Então, todas as empresas que eu passei, mesmo que não fosse para entrar com uma posição de liderança, rapidamente alguém via alguma coisa em mim. Naquela época eu não entendia muito bem ainda o que viu, mas vi ali um potencial para eu poder exercer essa função de liderança. Pegando um gancho no que você contou aí da sua história, né? Você hoje entende que a parte da vocação, que é educar, né? Você entendeu que a sua parte vocacional é educar as pessoas, né? Sua maior vocação, que talvez você não tinha percebido. O que você faz para desopilar nas suas horas de lazer, assim, além de trabalhar? Bom, trabalhar já é uma grande diversão, né? Mas fora do trabalho, eu sou um cara muito família, Edson. Eu tenho minhas filhas já adultas, né? Uma de 28, outra de 20. E agora, mais recentemente, eu estou morando no interior de São Paulo, numa chácara. E eu gosto muito de reunir a família, cara. Eu gosto de fazer churrasco. Pô, eu sou um cara muito de churrasco, eu gosto muito de cantar. São coisas que mexem. Mas minha filha você canta bem ou você enrola bem? Cara, eu acho que eu canto mais ou menos, né? E foi até interessante que recentemente aí eu tava indo na missa lá do bairro onde eu tô e o pessoal vendo eu sempre participar da missa, tal, o grupo de canto resolveu me convidar pra cantar. Então agora eu tô cantando lá, viu, cara? Não sei se eu canto bem ou mal. Não, mas, se tá no grupo é porque tá bem. Se tá no grupo é porque alguém viu algum talento em mim, viu ali, algum, né, valor. Mas eu sou um cara muito família e o meu momento de distração é sempre com a família, cara. Fazendo um churrasco, fazendo uma pizza, tomando um vinho com as minhas filhas, sabe? Cuidando dos cachorros, e hoje tem um amor novo lá que é cuidar das galinhas também. Então isso tudo é uma coisa, a natureza me conecta muito com essa coisa de buscar o equilíbrio. Então isso é uma coisa que hoje eu estou usando melhor do que eu já usei na vida. Em alguns momentos eu fui muito estressado, fui muito ansioso, e eu estou buscando agora esse equilíbrio também com o apoio da natureza. Então tá em família, tá em contato com a natureza, cara, é minha praia. Muito bom, sensacional. Fico feliz que você tem esse outro lado, porque quando você tem vocação pelo que você faz, o trabalho ele vira rentabilidade e você acaba ganhando dinheiro por isso, né? O famoso propósito, claro, né? A gente, como diz o Túlio, né? Romantizaram muito a palavra propósito, né? E eu acho que o grande segredo hoje é a gente conseguir equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. É uma tarefa muitas vezes ingrata, cara. Árdua. E árdua, né? Porque você tem outras pessoas que acabam te cobrando presença.
E você comentou que você desenhava. Como é que surgiu essa questão do desenho na sua vida? E hoje, como que você entende que o desenho te ajuda de alguma forma? O desenho surgiu na minha vida muito cedo. Eu fui uma criança assim, tive uma infância muito gostosa e tal, mas eu não era uma criança tão expansiva, né? E eu gostava muito de ficar na frente da televisão com uma pranchetinha e ficava copiando Pica-Pau, Scooby-Doo, né, que eram desenhos da época e tal. E aquilo, de alguma forma, me deixava... Eu sentia muita felicidade em fazer aquilo, a arte e tal. Quando eu estava com 18, 19 anos, eu fui fazer a Escola Pan-Americana de Artes. Fiz um curso de desenho lá durante 2 anos. Mas isso acabou não se tornando nada assim ligado com a minha vida, carreira, nada, né? Mas eu acho que a arte, ela tem esse poder de soltar a nossa imaginação, né? E assim como a música. Então, por isso que eu acho que eu gosto muito do desenho, embora hoje eu tenha perdido um pouco a mão, o desenho também tem um pouco a ver com quase língua, cara. Você perde um pouquinho aquela coisa de desenhar sempre e tal, mas ela foi importante para, de repente, startar um pouco desse lado da criatividade, um pouco do lado de sair um pouco do que é tão óbvio, material, e tentar pensar um pouquinho fora da caixa. Eu me considero um cara criativo, né? Já teve fases da vida que eu não achava que eu era criativo e hoje eu percebo que sim, quando eu me proponho a fazer uma coisa fora da caixa eu consigo. Mas eu acredito que a arte entrou um pouco nisso, o desenho e a música também. Como eu falei pra você, a música é inspiradora, cara. A música consegue me tirar emoções e hoje eu percebo, né, mesmo cantando na igreja, tem certas músicas que você canta às vezes ali que você olha pro pessoal que tá lá, você percebe que mexe com o coração das pessoas. Então isso é uma coisa que, como eu tenho essa vocação para educar tem muito a ver com doar, né? Tem muito a ver com servir o outro e tal. E é muito interessante, Edson, né? Já que nós estamos falando do ser humano aqui, não só do profissional, que a minha família é muito musical, né? É interessante que a família da minha esposa, a mãe dela era muito musical. Aí a irmã da minha esposa, com 13, 14 anos, começou a tocar violão e foi super autodidata, foi muito musical. E hoje as minhas 2 filhas, cara, são extremamente afinadas. Elas dão de 10 em mim, assim, sabe? De cantar mesmo. Então é interessante como essas coisas vão passando. E eu tive pelo meu lado inspiração do meu pai, falecido pai, né? Faz muitos anos que ele foi embora. Mas meu pai também cantava muito, cara. Coisas como Nelson Gonçalves, por exemplo. Legal. Mas então é isso, cara. É curioso que agora, nesse último final de semana, eu fiz uma festa junina lá na minha chácara e tinha mais ou menos umas 60, 70 pessoas. Cara. Caraca! E nós passamos das 8 da noite às 2 fazendo moda de viola. Fogueirinha ligada, o meu genro, João, ele toca muito viola, o cara é um monstro de viola. E juntou os amigos da equipe de canto da igreja, que também tocam um violão danado. Cara, nossas festas são regadas à música, sempre. Ah, isso é muito legal. Você sabe que a música ela tem esse objetivo neural, por incrível que pareça, de desativar várias funções cognitivas do seu cérebro. Não é aulinha, tá? Sim. Mas ela tem essa função e inconscientemente você reseta tudo que você tem ali quando você escuta uma música, seja ela qualquer uma. Então, na hora que você escuta a música, você, dá um reset, sabe? Tipo, como se você estivesse fazendo uma limpeza. Poxa, que legal. Inconscientemente. E aí, dali, você... Tanto que pode reparar, quando você tá ouvindo música, você não tá pensando em nada. E olha que legal que você falou. Poxa, agora que caiu uma ficha, né? Você falando disso. A minha filha mais velha é musicoterapeuta. Você vê como assim a música, de alguma forma, sempre esteve presente na família? Que ela, em determinado momento, ela inclusive chegou a trabalhar na Yasaka, foi estagiária lá e tal. E em algum momento da vida ela falou, não pai, eu quero ir pro ramo da saúde. Né? E ela fez uma faculdade de música, mas muito para lecionar. E a educação não era o que ela queria atuar na área da saúde. E aí ela foi fazer uma pós em musicoterapia. E hoje ela é musicoterapeuta, dá apoio para crianças que têm algum nível de autismo, né? E é a realização dela, ela encontrou o propósito. Você falava de propósito, hoje ela é muito feliz porque ela encontrou o propósito dela. E foi através da música. Você falou agora de neural e tal, como é importante. E, cara, assim, só um parênteses, cuidar de pessoas neuroatípicas é um dom. Não é para qualquer pessoa. Não adianta você fazer curso achando que vai... Sim. Porque não tem a ver só com curso não, tá? Não tem.
tem que estar muito mais interno do que você pode aprender. É um ato de amor, generosidade e servir, cara. É um ato de amor incondicional. Exatamente. Porque é por algo que não é seu, diretamente. Né? É isso mesmo. E, cara, muito legal. E pra gente encerrar o nosso bate-papo, que foi muito grandioso, traga aí um trecho que você está produzindo aí no seu novo conteúdo, seu novo livro, que mais te marcou até esse momento, sem dar spoiler. Eu acredito que o conteúdo mais importante que a gente tem nesse novo livro que a gente está fazendo é a capacidade que as pessoas têm de se auto-perceber quando elas estão indo para um caminho errado e que ela reconhece que é possível mudar. Eu acho que isso na vida da gente tem que ser uma constante, né? Quebrar paradigmas, mudar um pouco o modelo mental. E como é um livro voltado para a liderança, Edson, esse livro vai trazer muito esse olhar de que às vezes você vai na tentativa e erro, mas quando você tem a consciência de que você não está indo num caminho legal consigo mesmo como líder e como liderado, o impacto que você causa na vida do liderado, isso, quando você é uma pessoa que gosta de pessoas, você não quer fazer ninguém sofrer. E quando um líder não sabe por que ele está fazendo alguém sofrer, isso é muito triste para ele, porque a vida dele também se torna vazia. Então esse livro vai mexer um pouquinho com isso, viu? Pode esperar aí que você que é líder, você vai ser tocado por este livro, que logo mais a gente fala qual vai ser o nome e quando que ele vai ser lançado. Vou aproveitar para agradecer os anunciantes, a Happiness, Feijãozinho, a Target Agents e a Barbearia Salvagem. Inclusive, você está convidado para ir lá na Barbearia Salvagem e dar um trato aí no visual, né? Dá um trato aqui na barba, no cabelo, né? Vou lá. É isso aí. Gente, esse foi mais um episódio do Rota do Fundador. Hoje com o senhor Williams. É isso aí. Valeu, cara. Obrigadão. Obrigado você, viu? Até mais. Valeu.